Arroi, buanas! Como estão os nobres contramestres? Hoje a gente está num clima meio marítimo, vamos relembrar um filme que eu considero um tanto quanto injustiçado, feito na década de 2000, em cima do carisma e da fama, naquela época do Russell Crowe. Eu acho que é um filme que envelheceu como um bom rum. E também lembrando em envelhecer, eu estou entrando agora no mês do meu aniversário, adentramos os ventos de agosto. Quem quiser me mandar um presentinho, tá, minha lista da Amazon está ali na descrição. Tá? Quem quiser me mandar um livro de presente durante esse mês, prometo que vou agradecer, vou ler e depois vou fazer vídeo em cima. Tá? Então, obrigado de antemão aí, meus amigos. Quem está chegando agora também gosta de histórias em cima de com temas de aventura em livros, filmes, histórias reais. Toda semana a gente tem um vídeo novo com esse tema aí no canal. Vamos entrar no assunto da semana, então, que é Mestre dos Mares, The Far Side of the World, que em português eu acho que é o lado mais distante do mundo, o subtítulo. Tem um motivo porque esse filme ele tem dois títulos, tem dois nomes. Ele é baseado em dois livros diferentes de uma série. Era para virar uma franquia. Tá? O astro do momento em 2003 era o Russell Crowe. Ele vinha da fama dele do Gladiador. Ele ganhou, inclusive, o Oscar de melhor ator com esse filme. Logo depois ele tinha feito Uma Mente Brilhante. Foi indicado ao Oscar também. E aqui ele teve a oportunidade de trabalhar com um diretor que ele queria muito, que é o Peter Weir. Cara que dirigiu Show de Truman, né? Aí a gente está no final da década de 90, né? Quem é da época vai se lembrar que tinha alguns filmes que chamaram a atenção naquela época, e depois é engraçado que hoje em dia a gente não fala tanto deles. Né? Tipo o Show de Truman, Sociedade dos Poetas Mortos, caramba. Na época do segundo grau do colégio, se tu perguntasse para a gurizada lá na aula qual era o filme da vida deles, quase todo mundo ia dizer que era a Sociedade dos Poetas Mortos. É outro filme que hoje em dia também não tem mais essa influência toda que tinha na época. Mas o Peter Weir era um diretor conceituado. O Russell Crowe estava com poder em Hollywood, o suficiente para decidir quais eram os projetos que ele ia fazer. Esse aqui foi a maior cachê que ele ganhou, parece que ganhou 20 milhões de dólares, que era uma soma estratosférica 20 anos atrás. E aí ele conseguiu escolher, por exemplo, alguns atores que iam trabalhar com eles, ele mexeu no roteiro dessa história aqui. Ele chamou o Paul Bettany, que hoje é mais conhecido pelo pessoal da Marvel, aí, né? Ele é o Visão da Marvel, mas ele tem outros papéis, é um cara que está aí há bastante tempo, eu acho ele um grande ator. Ele está, por exemplo, no Código da Vinci. Ele é o albino que fica assim, se calejando, se machucando lá no Código da Vinci. Tá? Então, juntou essa galera aí. Esse filme aqui, ele adapta duas obras da série Aubrey Maturin. Tá? Eu tive que pesquisar o sobrenome do personagem, Maturin, que é uma série de livros de um autor chamado Patrick O'Brian, na década de 70 e 80. Ele lançou mais de 20 livros com a amizade, em torno da amizade de dois personagens, de um capitão de navio, né, do início do século XIX, e um naturalista, um médico que acompanha ele em várias desventuras aí ao redor do mundo. Tem esse pano de fundo das guerras napoleônicas, quando Napoleão estava tentando dominar a Europa e expandir as fronteiras da França, e as outras nações colocaram contra isso, principalmente a Inglaterra. A história acontece em 1805, quando o capitão Jack Aubrey, britânico, comandante do HMS Surprise, HMS quer dizer His Majesty's Ship, o navio de Sua Majestade. E ele tem uma missão, ele tem que encontrar, tem que abordar, derrubar ou apreender um navio francês, que é o Acheron, que é um navio corsário, tem carta de corso. E esse navio, o Acheron, ele está atacando baleeiros ingleses. Tá? Então ele está causando certo furor ali no Atlântico Sul. Tá? E o Surprise está perseguindo, tem essa missão de perseguir. Já no início, a gente tem uma cena maravilhosa. O filme é muito bonito.
Ele começa já, tu começa conhecendo a vida a bordo, conhecendo aquele mar assim sem fim. O filme, ele ao mesmo tempo ele é claustrofóbico, porque tu vê a vida abaixo do tombadilho, né, onde os marujos eles sobrevivem lá embaixo, naqueles lugares extremamente fechados, extremamente claustrofóbico mesmo, e agorafóbico ao mesmo tempo, porque dali para cima é uma imensidão sem fim. Logo no começo eles encontram, ou melhor, o Acheron encontra eles, ataca eles, dá uma surra, quase afunda o Surprise. E aí a gente vê os desdobramentos disso. O filme é super simples, tá? O roteiro do filme, na realidade, é uma luta de uma caça e gato, né? Uma luta de caça de gato e rato. Né, do Surprise indo atrás do Acheron, às vezes vence, às vezes perde. A gente conhece daí o segundo personagem importante, que é o Dr. Stephen Maturin, que ele é o médico de bordo, ele é o naturalista de bordo. Esse personagem me encanta, que ele é um cara justamente curioso da ciência, colecionador, ele está atrás de coletar espécimes durante essa expedição do Surprise. Ele é um peixe fora d'água, literalmente, dentro do navio, porque ele está cercado de militares da Marinha Britânica. O Aubrey, ele é o grande capitão, tá? Ele é um cara carismático, ele é casca grossa, ele é um grande admirador do Almirante Nelson. O Almirante Nelson é um dos grandes heróis britânicos de todos os tempos. Ele é responsável pela vitória naval de Trafalgar. De Trafalgar, que é um dos grandes feitos militares da história da Inglaterra, tanto que dá nome à principal praça de Londres, a Trafalgar Square, onde tem as grandes festividades nacionais acontecem nesse local. Então o Nelson, na época ele era vivo ainda, e ele é o grande herói do Jack Aubrey, que é um cara que ele é movido pela disciplina, ele é movido pela honra, ele é movido pela palavra, ele é movido pela audácia, né, pela ousadia. Já o amigo dele, que é o Maturin, ele é um cara mais rebelde, ele não é muito dado à autoridade, né, porque ele é um civil, né, segundo, pela personalidade, são personalidades conflitantes, que vão, às vezes, entrar em confronto um com o outro, mas são grandes amigos, a amizade deles fica acima disso. E aí a gente vai acompanhando, né, o Surprise na busca pelo Acheron. Nisso, eles vão passar pelas Galápagos. E aí acontece uma coisa interessante, porque o Dr. Maturin ele tem um enorme interesse em descer nas Galápagos, em estudar aquela fauna sui generis, né, das Ilhas Galápagos, que depois encantou justamente o Charles Darwin, e o Maturin, não por acaso, ele é inspirado diretamente na figura do Darwin. Eles estão aí em 1805, e o capitão fala para ele, tu vai ser o primeiro naturalista que vai pisar nas Galápagos e vai estudar a fauna local. É uma referência direta ao Darwin, que 30 anos depois também desenvolveu a teoria da evolução dele muito em cima do que ele encontrou na fauna local lá das Galápagos. O Paul Bettany, que é o ator que faz o Dr. Maturin aqui, fez o Darwin depois de um outro filme mais adiante. Então tem essas coisas interessantes porque em certos momentos o doutor ele tem que fazer a concessão à missão bélica, à missão militar do navio onde ele está. E o Jack ele é muito categórico de dizer, cara, eu não tenho tempo para os teus hobbies, para os teus passatempos. Por quê? Porque ele é um cara completamente focado em atacar o inimigo dele. Isso deixa ele um pouco cego para certas coisas. Já o doutor, quando no momento seguinte, por uma camaradagem do capitão, ele permite que o doutor desça e vá gastar uns dias estudando, bom, aí é o doutor, é o naturalista que fica cego pelo que ele está vendo e quase coloca a missão do navio dele em xeque, né? Quase traz malogro a missão
do capitão, porque ele não quer abandonar a pesquisa que ele está fazendo. São dois personagens interessantes, porque ao mesmo tempo que são muito diferentes, no final das contas, nas suas obsessões, eles são muito parecidos também. Então tem eles se complementam também. E até aí vocês devem ter notado, poxa, e a história em si? Então, meus amiguinhos, eu acho que o filme ele é mais um estudo sobre personagens. Ele é muito legal porque durante 2 semanas, eu acho que tu acompanha a vida a bordo do navio. Tu acompanha as aventuras e as desventuras dos personagens. Tu tem algumas coisas interessantes que acontecem. Por exemplo, tu tem o tal do Jonas. Um dos marinheiros, coitado, recai sobre ele a fama e glória dele está trazendo azar para o navio. Tem algumas coisas que acontecem que ligam a figura dele, porque ele é um cara que é considerado meio covarde. Ele falha em algumas atribuições dele, que ele tem que identificar o Acheron, enfim. Eu sei que dizem que o cara é o Jonas, ele está trazendo azar para o navio. Tá? Tanto que esse cara, em algum momento, chega num momento que o cara simplesmente, desculpem um spoiler, ele se mata. No momento seguinte que o cara se mata, que fazem o enterro dele, né, no caso, que jogam ele ao mar, os ventos voltam e o barco segue. E qual é a lição disso? Não tem lição. Simplesmente, talvez o cara fosse realmente o Jonas. Tá? A vida é dura, meus amigos. Tem outra cena muito legal, que toda marujada, né, ficam em torno, fascinadas em torno do médico, enquanto ele está fazendo uma operação na cabeça de um velho lá. Ele bota uma moeda para tapar o crânio do cara que tinha tomado um tiro de alcabuz. Coisa desse nível. Tem uma outra coisa bem interessante na história, que aí também a junção do mundo do doutor com o mundo do capitão. O doutor está explicando, mostrando para o capitão algumas criaturas que ele capturou lá, e ele mostra um fasmídio. O que é um fasmídio? É um bicho-pau, que nem esse aqui, ó. É um bicho que ele vive de se camuflar, e isso dá uma ideia para o Jack Aubrey, para o capitão, que vai mover daí a nossa história. Tá? Então tem essas coisinhas interessantes assim. Assistindo o filme, eu assisti com a minha mãe, ela perguntou, tá, mas qual é a moral? Porque realmente não tem assim, ele não se vende como não se mostra como um épico, né, com uma grande conquista militar e personagens que evoluem. Eles estão lá naquele mundo deles e eles seguem adiante com as coisas que eles têm que fazer. Tem esse senso do dever, tem esse senso de tomar decisões difíceis para as coisas acontecerem, né, da humanidade e do dever mesmo que deve ser feito, porque eles, acima de tudo, eles estão a serviço de Sua Majestade. A gente acompanha, então, esses homens notáveis numa história que, em alguns momentos, ela é brutal, porque o filme ele tem uma preocupação muito grande com a acuidade histórica, né, dele trazer verossimilhança. Para isso, eles tinham 2 consultores históricos. O filme hoje ele é muito elogiado por isso. Ele é usado, inclusive, em exposições científicas. Tal. Eles mostram trechos, exposições históricas mostram trechos do filme, porque houve um cuidado muito grande, tá, dele ser historicamente factível. Ele é brutal, ele não é Piratas do Caribe, aquela brincadeira, assim. Os atores, eles estudaram bastante os hábitos, o linguajar dos marinheiros na época. O filme ele traz aquelas coisas fantásticas que a linguagem do navio, os termos náuticos que a gente não entende, mas que a gente fica completamente fascinado por eles. Tipo, até pouco tempo atrás eu não sabia distinguir o que era proa de popa, bombordo de estibordo. Tipo, eles compraram o navio. Era a única fragata navegável, em condições de navegar do mundo, na época do filme. Eles compraram por uma soma bem considerável, assim, esse navio. E o navio depois parece que está num museu. Mas eles filmaram no mar e também filmaram no tanque
um tanque gigantesco que foi feito no México para um outro filme que se passa num navio, que talvez vocês conheçam, que se chama Titanic. Então, vamos dizer assim, o Titanic ajudou também o Mestre dos Mares a ser feito com esse visual tão cuidadoso. O filme é lindo de assistir, tanto que ganhou Oscar técnico pelo visual dele. Infelizmente, ele foi concorrer num ano, ele concorreu a 10 Oscars, ganhou 2 Oscars técnicos. Os outros 8 Oscars que ele estava concorrendo, quem ganhou foi um filmezinho chamado O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Tá? Ele caiu justamente no ano que era para o Senhor dos Anéis ganhar tudo. Então não teve para o Mestre dos Mares. Tanto que é um filme que ele teve, a bilheteria dele foi frustrante. A ideia era ele ser o primeiro filme de uma série, né, de uma franquia, como a gente diz hoje. Infelizmente não aconteceu. Tem muita gente que tem um carinho muito grande, inclusive eu tinha uma memória boa desse filme, né, e assistindo de novo eu lembrei por que eu gosto tanto. Porque é um filme, justamente a gente é convidado a conviver com eles. Eu vou fazer uma relação com um filme que não tem absolutamente nada a ver. Tá? Que é o Era Uma Vez em Hollywood, que o próprio Tarantino diz que na realidade ele não é um filme, o importante do filme não é a história em si, é a gente ser convidado a conviver com aqueles personagens durante um tempo da vida deles, e é isso que torna gostosa a experiência. Esse é o pequeno épico Mestre dos Mares, tá? The Far Side of the World. Eu tenho vontade de conhecer os outros livros, a gente encontra alguns na Amazon, acho que vai ser uma leitura bem agradável, porque eu gosto de histórias assim de navio. Vou deixar vocês, então, com um pequeno adágio, uma pequena frase do almirante Nelson, o herói britânico, que ele diz que não se preocupe com manobras, vá sempre em frente. Até logo mais, buenas!